No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henriques e esse é o Next Stop Innovation. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer isso agora. Vai lá, se inscreve e compartilha esse conteúdo com quem você achar que possa ser relevante. Bom, iniciamos o nosso vídeo falando sobre pedras, né? E como você deve ter reparado, a pedra que eu tava falando é a grande pedra no sapato, que é o atual presidente da República em relação à questão das vacinas. Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre o contexto político das vacinas no Brasil, o movimento anti-vacinas que vem ganhando força e o que a gente pode fazer nessa situação. Então vamos lá, né? Qual que é o contexto que a gente está vivendo? Bom, como a gente sabe, estamos vivendo a maior pandemia dos últimos anos. Hoje a gente já tem mais de 78 milhões de casos pelo mundo, mais de 1.700.000 mortes. O Brasil é o terceiro pior país em número de casos e por aqui já morreram mais de 190.000 pessoas por causa da Covid-19. E como é que a gente sai desse buraco, né? Obviamente a gente vem tomando aí medidas paliativas de usar máscara, distanciamento social, não fazer festa de ano novo, que eu sei que você não vai fazer, não é mesmo? Agora, a forma como a gente sai desse buraco é a vacina. A pesquisadora da Fiocruz, a Margarete Dal Colmo, ela disse que a Covid-19 é uma virose aguda e não se resolve com tratamento. Para viroses crônicas como a AIDS e a hepatite C, existem esquemas de tratamento, mas para a Covid-19 é a vacina. E aí a gente vê que alguns países já começaram a vacinação, né? E a vacina já vem chegando aqui na América Latina. Então a gente vê o México e o Chile já vacinando também. E logo mais a gente vai ver a Argentina também começando a vacinar. E aí chega no Brasil e é essa maravilha, né, gente? E aqui eu queria dividir em 3 partes. A primeira coisa é o nível de desinformação, o nível de fake news e de notícias tendenciosas que a gente tem visto por aqui. Então, desde gente compartilhando no WhatsApp coisas como vão implementar um chip no seu cérebro e aí antenas 5G vão conseguir te controlar. Gente falando que a vacina pode causar AIDS, pode causar câncer, pode causar vontade de se matar. Então são coisas assim que seriam cômicas se não fossem trágicas. Óbvio, eu sei que isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, só que, assim como saiu na Forbes em 2018, o Brasil é o terceiro país que mais dissemina fake news pelo mundo. Tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Michigan, em que eles falam que notícias médicas falsas têm mais chances de serem compartilhadas do que notícias médicas verdadeiras. A revista Science America também falou um pouco mais sobre essa disseminação de notícias falsas. A primeira coisa é, as pessoas hoje têm um overload de informações. É informação por todos os lados. E aí as pessoas tendem a compartilhar, a visualizar e a consumir informações que estejam de acordo com o que elas já acreditam ou com o que elas já entendem. Outra coisa é o papel que as redes sociais acabam tendo nesse assunto. Então assim, se eu fui lá, vi no Facebook um amigo meu dizendo que a vacina é uma ameaça comunista, ele colocou lá um link para uma matéria, eu vou lá e clico, a chance das redes sociais te darem mais ainda conteúdo que fala exatamente sobre isso é maior, porque o algoritmo ele faz com que você fique cada vez mais na plataforma. Então quanto mais conteúdo relacionado ao que você já acredita, ao que você já gosta, você receber, melhor para a plataforma. Agora sim, eu sei que as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, eles já estão tomando medidas para tentar controlar isso, mas ainda assim as redes sociais têm um papel bem relevante. Se você não viu o documentário do Netflix, O Dilema das Redes, eu recomendo que você veja, fala sobre isso. E aí o outro ponto é, nós tendemos a confiar mais em notícias que chegam dos nossos amigos, da nossa família, de gente ali do nosso círculo social. Então sabe aquela coisa do tipo, eu recebi isso no grupo do condomínio e aí lá tem um médico que conhece outro médico. Então, as pessoas acabam acreditando mais nisso, que é mais familiar, do que confiar numa mídia, confiar num jornal aí de grande circulação. É isso que vem acontecendo. Qual que é o perfil dessas pessoas? Então, em geral, são pessoas que não confiam em grandes instituições como a mídia e também pessoas que se encontram nos extremos ideológicos. Então, tanto no extremo esquerdo quanto no extremo direito.
em geral, são essas pessoas que vão mais consumir e mais compartilhar fake news. E aí, já que estamos falando, né, dessa coisa politizada, vem o nosso disseminador oficial de fake news no Brasil, que é o próprio presidente da República. Então, fazendo aqui só uma retrospectiva, que ele demitiu o ministro da Saúde no meio de uma pandemia, o outro não ficou nem 2 meses e saiu. Ele disse que era uma gripezinha, ele disse que por ele ter histórico de atleta, nada iria acontecer com ele. Ele falou que ele não era coveiro, ele falou "e daí?" quando ele foi perguntado sobre o número de mortes. Então, tudo isso vai traçando um perfil de pouca empatia que, na minha opinião, é bem preocupante, ainda mais quando essa pessoa é o presidente da República. E aí chegou na hora do Brasil ter um plano de vacinação e, ao invés do presidente ser aquela pessoa que tá liderando isso, que tá incentivando, que tá educando as pessoas em relação à vacina, que é tão importante, ele tá, na verdade, fazendo o contrário. Então, ele mesmo disse que ele não vai se vacinar, ele já falou que se a pessoa virar jacaré, se crescer barba em mulher, a Pfizer não vai se comprometer. Então, ele vem falando e adotando um discurso bem anti-vacina, quando na verdade deveria ser exatamente o contrário. É o contrário que a gente espera de um presidente da República. E aí, quais são as implicações disso? Só que antes de falar das implicações, vamos dar um passo atrás. Eu queria falar um pouco sobre o estilo de liderança do atual presidente. Bom, a gente sabe que ele tem um estilo de liderança bem autoritário. A gente sabe porque ele publicamente minimiza os efeitos da ditadura no Brasil, a gente sabe porque ele publicamente apoia a tortura, e algo que é inerente nesse estilo de liderança autoritário é o "eu sou a verdade". Como assim? No "eu sou a verdade", essa pessoa vai querer concentrar as informações nela mesma. Então é mais ou menos assim: pra que você vai ouvir a mídia? Pra que você vai ouvir a ciência? Pra que você vai ouvir os outros órgãos do governo se eu vou te passar a verdade? Então não é à toa que o estilo de comunicação do atual presidente é através de lives no Facebook, né? Então é uma coisa direta dele para as pessoas, e através do Twitter, através das redes sociais. Não é à toa também que nesse estilo de liderança a pessoa ataque a mídia, porque afinal a verdade vai estar sempre concentrada nela. E também não é à toa que durante a sua campanha para a presidência, o presidente adotou um slogan que ele tirou ali de uma passagem da Bíblia, que é: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Só que no Brasil, na prática, isso acaba não acontecendo tanto, porque ainda existem as instituições democráticas, aqui ainda é uma democracia, e querendo o presidente ou não, o país está indo para um plano de vacinação, ainda que muito atrasado. E aí uma das coisas que vem empurrando são os governadores dos estados, em especial o governador de São Paulo. Eu não estou aqui para apoiar o governador de São Paulo, inclusive tenho várias críticas a ele, mas sim, ele aproveitou essa lacuna que foi deixada pelo governo federal na condução das vacinas e começou a ele mesmo ir buscar as vacinas para o estado dele. E isso também fez com que o governo começasse a andar um pouco mais depressa. Como disse uma amiga minha, é o típico caso do rabo abanando o cachorro. E aí, quais são as implicações do atual presidente falar publicamente que ele não vai tomar vacina, que ele não confia na vacina, etc.? A primeira coisa é o que a gente vem super sentindo, que é o atraso no Plano Nacional de Imunização para a Covid-19. Bom, o Brasil ele sempre foi um exemplo para o mundo em relação a vacinas, em relação à imunização da sua população, só que infelizmente no caso da Covid-19, como disse aí a Margarete Dalcomo lá no Roda Viva de Vacinas, o Brasil está pelo menos uns 6 meses atrasado em relação às vacinas. Então o Brasil já poderia ter começado a se preparar, já poderia ter estocado seringa, já poderia ter tomado várias atitudes que não foram tomadas na questão da vacina. E aí o que acaba acontecendo é uma grande guerra política entre o presidente e o governador de São Paulo, e como em toda guerra, quem acaba perdendo são os civis. Nessa guerra política das vacinas, quem tá perdendo é a gente mesmo. Outra consequência que tá vindo desse discurso anti-vacina é que aumentou a rejeição às vacinas no Brasil. Então, o último Datafolha mostrou o seguinte: antes, somente 9% das pessoas diziam que não iriam se vacinar. Agora, no Brasil, 20% das pessoas
dizem que não vão se vacinar. Bom, e aí falando sobre o aumento da rejeição à vacina no Brasil, eu queria falar sobre o movimento anti-vacina, que é bem representativo em outros lugares do mundo e infelizmente começa a chegar aqui no Brasil. Então, o que é o movimento anti-vacina? A bióloga Natália Pasternak, ela deu uma entrevista para a Casa de Saber em que ela explicou isso. E ela disse que no ano de 1998 saiu um artigo publicado numa revista científica de muito prestígio. Esse artigo foi escrito por uma pessoa chamada Andrew Wakefield, em que ele associou a vacina com casos de autismo em crianças. E a partir daí, o movimento anti-vacinas começou a ganhar força no Reino Unido e nos Estados Unidos. Bom, o que a Natália falou é que anos depois, esse artigo foi descoberto como uma grande fraude. Esse cara, ele estava recebendo dinheiro de um escritório de advocacia que queria processar farmacêuticas que produziam vacina e eles iam processar baseado no artigo desse cara. Só que foi descoberto que o artigo era uma grande fraude e que usava números errados. Só que depois que uma mentira é contada, para você conseguir controlar os efeitos dela, é bem difícil. E aí o movimento anti-vacinas começou a crescer no mundo. E quem são essas pessoas? Quem faz parte desse movimento? De acordo com uma entrevista que eu li do Dr. Peter Hotez, ele disse que o movimento anti-vacina, ele é multifacetário. Ele engloba pessoas que não acreditam em instituições, que acham que as farmacêuticas são antiéticas, que só estão atrás de lucro. Também acaba englobando aquelas pessoas que levam um estilo de vida 100% natural, sem grandes intervenções. Sabe aquele pessoal que é um pouquinho hippie? Eu não tô dizendo que todos são anti-vacinas, mas pode ser que alguns deles sejam. E ele falou também que esse movimento anti-vacina acaba tendo muita sinergia com a extrema-direita, com aqueles polos que a gente estava falando, né? Com aqueles polos ideológicos. E por que tem sinergia com a extrema-direita? E aí acaba sendo adotado politicamente? Porque o movimento anti-vacina vai em linha com o que eu estava falando de, nesses extremos, o líder autoritário ser a grande verdade. Eu sou a verdade, não é a ciência, não é a mídia. É o que eu tô falando que é a verdade. E também engloba um pouco dessa questão de liberalismo. Então, o mesmo liberalismo que eles pregam na economia, eles acreditam que deveria ser pregado também na saúde. Então, você acaba vendo slogans como "o meu corpo, minhas regras", sabe? Que foi utilizado em protestos contra assédio sexual, sendo usado para explicar o movimento anti-vacina. Só que o que acontece é que a vacina, ela não é uma questão somente individual, somente de proteger a quem tomou a vacina. A vacina, ela é uma questão coletiva. Quanto mais pessoas estiverem imunizadas contra um determinado vírus, mais se cria o que se falou tanto durante a pandemia, que é a imunidade de rebanho. Dentro de uma população, sempre vão ter pessoas que não podem vacinar porque são alérgicas, ou vão ter pessoas que ainda não atingiram a idade de serem vacinadas. Então, quanto mais pessoas são vacinadas, mais aquelas pessoas que não podem ser vacinadas são protegidas. Então, mais se cria a imunidade de rebanho. Então, por isso que a questão da vacina, ela não é uma questão individual, ela é uma questão coletiva também. Só que voltando para o caso do presidente, como é que você explica que isso é uma questão coletiva para uma pessoa que respondeu "e daí?" ao ser perguntado sobre o número de mortes no Brasil? Bom, gente, aí chega no final do vídeo e o que a gente faz, né? O que nós fazemos no meio de tudo isso? Eu acho que a primeira coisa é reza um Pai Nosso. Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, toma um banho de sal grosso, porque a coisa está feia. Mas assim, sem brincadeiras, eu acho que o que a gente faz é a gente se proteger. A gente tem que continuar no distanciamento social, continuar usando máscara, continuar no álcool gel, é fazer a nossa parte, porque hoje, se a gente pega o Estado, ele tá muito bagunçado. A segunda coisa que eu acho que dá pra fazer, e esse ano também ensinou bastante a gente, é o seguinte: as empresas, elas têm um papel social super importante. E às vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba não vendo o papel social que essas empresas têm. E eu acho que a pandemia também trouxe um pouquinho disso. Então, uma das coisas que aconteceram também nesse ano, no Brasil, foi a chegada do Sleeping Giants. Talvez o Sleeping Giants tenha sido aí uma pequena pedra no sapato do seu departamento de mídia, mas eu acho que ele chegou para mostrar que as empresas têm sim um papel social e elas precisam ser mais ativas nisso. O Sleeping Giants veio aí
para meio que deixar público que algumas empresas, sem nem perceber, estavam financiando sites, canais no YouTube, canais nas redes sociais que disseminam fake news. É desses mesmos sites que saem essas aberrações que a sua tia te manda no WhatsApp e aí você vai lá e briga com a sua tia. E 2020 tava aí também para mostrar pra gente que a gente tem que apoiar políticas públicas que apoiem também a ciência, que apoiem a educação, que apoiem o SUS. A gente viu a importância do SUS, né, nesse ano. Tanta gente precisou, tanta gente sempre precisa. Então eu acho que é mais ou menos por aí. O que você acha? Eu queria muito conversar com vocês mais a respeito disso. E como que você tá vendo toda essa questão da vacina? Você tá tão revoltado quanto eu tô? Eu imagino que você esteja também. Deixa aí o seu comentário e a gente vai continuando essa conversa, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse conteúdo com quem você achar que pode ser bacana, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!